Amigos ouvintes da Rádio Prazeres FM, estamos aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal em Santo Antônio de Jesus e vamos conversar com o inspetor Vinícius Borges sobre as fiscalizações nesse período de festas juninas aqui em Santo Antônio de Jesus e em toda a região aqui do Recôncavo Baiano. Inspetor Vinícius Borges, sua saudação aos amigos da Rádio Prazeres FM. Muito bom dia. Bom dia, Djalma. Bom dia a todos os ouvintes. Será um prazer estar com vocês aqui hoje. Inspetor, gostaríamos de saber como será feita e quando começará as fiscalizações nas estradas federais aqui da região do Recôncavo Baiano nesse período de festas juninas. Djalma, a gente já iniciou os trabalhos desde a última semana por conta do incremento no fluxo que a gente já tem desde a semana anterior ao São João. Então, na quinta, sexta-feira, a gente já começa a visualizar um aumento na quantidade de veículos. E a gente agora está dando só continuidade, a gente vai aprofundar, vai aumentar o volume de fiscalização ao longo da semana até o dia do São João. O senhor sabe dizer mais ou menos quantos homens estarão envolvidos nessas operações de fiscalizações nas estradas federais? Quantidade exata de homens eu não tenho esse dado para te passar nesse momento, porque a nossa unidade, né, de Santo Antônio de Jesus, ela pertence à delegacia de Simões Filho. Com isso, a gente tem aí a unidade de Alagoinhas, Humilde, Simões Filho, Santo Antônio de Jesus. Então, são diversas equipes extras, além das equipes da superintendência, que estão no trecho também. Então, não tenho esse quantitativo de homens, mas posso te garantir que são muitas equipes. Sabemos que muitas pessoas vêm da capital baiana em direção a várias cidades do interior do estado, principalmente aqui em Santo Antônio de Jesus. Gostaríamos de saber do senhor quais os acidentes, né, a causa de acidentes provocados, principalmente nesse período de festas, onde as pessoas se deslocam de outras cidades em direção ao interior da Bahia. Quais as causas desses acidentes? No período junino, a maior causa de acidente é a alcoolemia, ok? Seguido aí de ultrapassagens indevidas, além de diversas outras situações, como a falta do uso do cinto de segurança, a falta do uso do capacete, que agravam os acidentes, né, que já ocorreriam e que podem levar aí a óbito. Mas a gente tem como principal foco nesse período junino são as ultrapassagens indevidas e a alcoolemia. Sabemos que muitos motoristas, eles sempre andam apressados e gostam de fazer ultrapassagens indevidas. O senhor atribui essa pressa, essa grande quantidade de ultrapassagens a quê? Já, em primeiro lugar, essa conduta de causar infrações no trânsito, ela advém aí principalmente da falta de educação para o trânsito, certo? O cidadão brasileiro ele não tem uma formação escolar de educação para o trânsito, então, principalmente em decorrência disso. Seguido disso, a gente tem aqui a BR-101 que proporciona esse tipo de infração por ser uma BR com muito fluxo e não ser duplicada. Então, situação de pressa vai ocasionar esse tipo de infração aí, que muitas vezes, né, leva a acidentes fatais. Positivo. Hoje, qual a multa mais pesada no Código de Trânsito brasileiro para os motoristas infratores? Olha só, a multa mais pesada que tem no Código de Trânsito é a infração de propositalmente bloquear o fluxo de uma rodovia, por exemplo, em uma manifestação. Não é o caso, não é a infração que vai ocorrer nesse período junino, não é nosso foco. Então, nesse período aqui, a infração mais grave, mais onerosa que a gente pode ter aí é de alcoolemia, que a multa gira em torno aí dos R$3.000, seguida das infrações de ultrapassagem, que fica em torno dos R$1.500, e a infração de conduzir veículos sem habilitação, que fica aí em torno dos R$900. Ainda existem muitos motoristas ainda dirigindo as rodovias sem habilitação? Sim, muitos indivíduos ainda são flagrados na rodovia aí sem habilitação, e isso com a pandemia pode ter aumentado esse número de condutores aí que não tiraram sua habilitação por diversos motivos óbvios, né? A gente está num momento de pandemia, um momento de dificuldade financeira de todos, enfim. A alcoolemia também ainda é um grande problema, principalmente nesse período de festas juninas. Nas rodovias, vocês têm flagrado motoristas embriagados? Sim, a alcoolemia é recorrente, acontece ao longo de todo o ano.
todos os dias. Porém, esse período junino, a gente tem disparadamente um aumento de infrações de alcoolemia. Apesar da gente não ter os grandes eventos, as grandes festas aqui nas cidades que estão suspensas por conta do Covid, a gente tem, o pessoal ainda faz festa em suas casas, o pessoal ainda viaja. Então, a gente tem ainda muitos flagrantes aí de alcoolemia na rodovia. Como tem sido o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, principalmente nesse período de pandemia? Tem muitos policiais afastados por conta da comodidade, idade. E como é que tem sido a equipe de vocês de trabalho nesse período? Sim, a gente teve muitas perdas, né, em primeiro lugar, aí, por conta do Covid. Companheiros de vocês. Isso. Os policiais rodoviários federais, eles têm um índice de contaminação por Covid muito superior da população em geral. Isso se dá em decorrência aí da nossa exposição constante, né, do nosso trabalho, que é de contato com o público, não tem como ser diferente disso. O que foram feitas nesse período de pandemia foram algumas adaptações no serviço em prol de melhorar a segurança do policial e do usuário da rodovia. Então, as fiscalizações sem abordagem foram intensificadas. Não deixamos de fiscalizar com abordagem em nenhum momento, mas a gente intensificou aí as fiscalizações onde não há abordagem, onde não há proximidade ali com o condutor. Em segundo lugar, obviamente, todas as medidas sanitárias são levadas, são adotadas durante uma fiscalização. Então, o policial, ao abordar, ele obrigatoriamente tem que fazer uso de máscara, tem que passar álcool em gel na mão para recolher o documento e para devolver. E após a fiscalização, tem que passar álcool em gel de novo, certo? Porque a gente vai fiscalizar um outro veículo e o policial tem que ter cuidado para não ser um vetor do vírus. Positivo. Estamos conversando com o inspetor Vinícius Borges, comandante aqui do posto da Polícia Rodoviária Federal, sediado aqui em Santo Antônio de Jesus, na BR-101. Inspetor Vinícius Borges, gostaríamos que o senhor deixasse a sua mensagem final aos amigos motoristas nesse período de festas juninas, apesar da pandemia, mas muitas pessoas insistem em viajar para outras localidades, para a casa de familiares e vão pegar a BR. Então, gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem de cautela aos amigos motoristas nesse período de festas juninas. Claro, com certeza, Djalma. A gente, em nenhuma hipótese, pode falar para os motoristas não viajarem, né? Apesar de a gente estar num momento pandêmico, todos têm direito à livre circulação, tem que viajar mesmo, tem que aproveitar esse momento, até por conta da nossa saúde mental, mas o São João é um período muito passageiro, certo? Então, a gente precisa sobreviver ao São João, em primeiro lugar, passar todo ele sem levar traumas, sem levar prejuízos, certo? E isso, obviamente, só vai acontecer se a gente tiver a consciência naquele momento da viagem. E, na verdade, todos esses cuidados, eles iniciam antes da viagem, certo? Então, o Código de Trânsito, ele já diz, o nosso veículo, para sair da garagem, a gente precisa verificar as condições dele, do estado, dos pneus, se existe algum problema. Esse é o primeiro passo, a situação preventiva, certo? E nas estradas, sempre manter a paciência, manter a calma. Esse trajeto vai ser longo por conta da intensidade de fluxo, então precisamos ter cautela. É um momento onde os acidentes se intensificam absurdamente, então a gente está muito exposto a acidentes nesse momento, então é muito importante que a gente preserve nossa vida, a vida dos nossos familiares aí, através da cautela. Não precisa ter pressa e todo mundo vai passar um São João muito feliz aí, muito tranquilo, e vai dar tudo certo para todo mundo. E principalmente evitar o uso de álcool, né? Com certeza, isso aí a gente nem precisa falar, é óbvio, mas tem que ser dito, né? Não pode, é proibido álcool e direção, ok? Isso pode dar prisão, além da multa, né? Pode levar ao nível de preso. Muito obrigado, inspetor Vinícius, pela sua entrevista aqui à programação da Rádio Prazeres FM. Djalma Almeida, direto de Santo Antônio de Jesus, do posto da Polícia Rodoviária Federal, conversando com o inspetor Vinícius Borges, sempre de olho na cidade.